O Salmo 21 começa com um tom de gratidão e reconhecimento. Davi declara: o rei se alegra na tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Salmo 21, 1. Logo no primeiro versículo, Davi revela uma verdade espiritual poderosa. A alegria verdadeira não está no que temos, mas em quem nos sustenta. Davi era rei. Tinha recursos, influência, exércitos e vitórias, mas sua alegria não estava no poder, estava na força de Deus e na salvação que vem do Senhor. E essa alegria não é restrita aos reis, é para todos que confiam em Deus. A força do Senhor é para quem se sente fraco e a salvação é para quem reconhece que precisa ser sustentado por algo maior. Muitas vezes procuramos alegria nas conquistas, nas circunstâncias, nos resultados. Mas a palavra nos ensina que a verdadeira alegria vem de saber que Deus está no controle, que Ele é a fonte da salvação, que Ele nos carrega, mesmo quando tropeçamos. Jesus reforça essa mesma verdade no Evangelho de João: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Assim como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. João 15, 4. A força que Davi celebrava é a mesma que Jesus oferece. Uma força que vem da comunhão, da dependência, da permanência. O versículo 2 segue dizendo: concedeste-lhe o desejo do seu coração e não lhe negaste o pedido dos seus lábios. Salmo 21, 2. Essa afirmação revela um Deus que responde orações, um Deus que não é indiferente aos pedidos sinceros, um Pai que ouve e concede. Muitas vezes pedimos a Deus coisas que nem conseguimos verbalizar. Às vezes nosso clamor é silencioso, tímido, escondido, mas Deus não se limita às palavras. Ele escuta o coração. A Bíblia diz em Mateus 6, 8: vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Ou seja, mesmo antes do clamor, Deus já está atento. Ele conhece cada dor, cada desejo sincero e cada oração feita entre lágrimas e silêncio. Davi experimentou isso. Ele viu pedidos profundos se transformarem em respostas concretas. E agora, como rei, ele reconhece publicamente: Deus concedeu os desejos do seu coração. Isso nos ensina a não desistir de orar, a não parar de esperar, a continuar pedindo com fé. Em 1 João 5, 14 está escrito: esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se é da vontade de Deus e é clamor do seu coração, ele ouvirá e no tempo certo responderá. Mas também há algo importante neste versículo. Davi tinha intimidade com Deus. Ele não orava apenas por interesse ou em momentos de crise. Ele caminhava com Deus, conversava com Deus, confiava em Deus. E por isso, seus pedidos estavam alinhados com a vontade do Senhor. É isso que transforma a oração em resposta. Não é a quantidade de palavras, nem a intensidade emocional, mas o relacionamento com aquele que nos ouve. Ao iniciar esse salmo, Davi nos ensina duas posturas fundamentais para quem deseja ter paz de verdade: alegrar-se na força do Senhor, confiar que Ele ouve e responde quem clama com sinceridade. Essa é a base de todo o restante da oração. E é sobre essa base que sua vida pode repousar mesmo nas noites mais difíceis. Porque quando Deus é sua força e sua salvação está nele, você pode descansar, sabendo que Ele já ouviu e que Ele continua agindo. No Salmo 21, Davi declara: concedeste-lhe o desejo do seu coração e não lhe negaste o pedido dos seus lábios. Salmo 21, 2. Essas palavras falam de um Deus que escuta, um Deus que não apenas ouve o que é dito com a boca,
mas que conhece o que está escondido no fundo da alma. Deus não ignora a oração sincera. Ele não rejeita pedidos feitos com humildade, mesmo que silenciosos. Quantas vezes você desejou algo com sinceridade, mas por vergonha, medo ou falta de força, nem conseguiu expressar? Ainda assim, Deus ouviu. Mesmo que os lábios tenham se calado, o coração falou e o Senhor entendeu. A Bíblia diz em Romanos 8, 26, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando não sabemos nem o que orar, Ele ora por nós. Quando nos faltam palavras, Deus traduz o que vai dentro da alma. O versículo seguinte do Salmo 21 diz: Pois o Senhor o recebeu com bênçãos excelentes, pôs na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Salmo 21, 3. Essa imagem é poderosa, fala de honra, fala de dignidade restaurada, fala de alguém que é recebido por Deus com bênçãos, não com condenação. Deus não trata você como o mundo trata. Deus não aponta o dedo, Ele estende a mão. A coroa de ouro representa a identidade. Quando o Senhor te coroa, Ele está dizendo: você é meu. Não importa como você chegou até aqui. Não importa se você se sente fraco, falho ou pequeno. O Senhor continua sendo um Deus que honra os que o buscam com sinceridade. Você pode ter sido rejeitado por homens, mas é aceito por Deus. Você pode ter sido esquecido por pessoas, mas é lembrado pelo céu. A Bíblia diz em 1 Samuel 2, 8, do pó levanta o pobre, e do monturo exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes. Deus faz isso. Ele transforma histórias, Ele muda destinos, Ele tira do chão quem ninguém acreditava e coloca em lugares de honra os que o temem em verdade. Em Lucas 15, Jesus contou a história do filho pródigo. O rapaz que saiu de casa, errou, desperdiçou tudo e voltou só com vergonha. Mas ao retornar, o pai não fez perguntas nem cobranças. Correu ao encontro dele, abraçou, mandou trazer a melhor roupa, sandália nova e preparou uma festa. Isso é graça, isso é restauração. É assim que Deus recebe quem volta. É assim que Ele trata quem se arrepende. E então Davi completa: vida lhe pediste e lhe deste. Sim, longevidade para sempre e eternamente. Salmo 21, 4. Quantas vezes você já pediu vida a Deus? Não apenas mais dias, mas uma vida com sentido, uma vida em paz, uma vida com propósito. O Senhor ouviu esse clamor e Ele continua sendo o Deus que sustenta a vida de quem o busca. Jesus disse em João 10, 10: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa abundância não é medida por riquezas, mas por presença, por direção, por segurança interior. Talvez você ache que seus melhores dias já passaram, mas Deus diz que ainda há longevidade, ainda há promessas, ainda há caminhos a serem vividos com Ele. Você pode confiar, porque quem pede vida ao Senhor recebe muito mais. Recebe propósito, direção, salvação. O Salmo 21 não é apenas uma oração de vitória. É um lembrete de que Deus está atento ao coração quebrantado, que Ele se move em favor dos que o temem e que ninguém que confia no Senhor será envergonhado. Na parte anterior, vimos que Deus é um Pai que ouve o coração sincero, atende orações silenciosas e restaura a dignidade de quem se volta para Ele. Davi recebeu bênçãos, foi revestido de honra e teve seu pedido mais profundo, a vida respondido. Mas o Salmo 21 não para aí. Ele aprofunda ainda mais a fonte dessa força espiritual que Davi carregava. O segredo não era o trono, nem a habilidade militar, nem a popularidade, era a confiança. Davi escreve: grande é a sua glória pela tua salvação, de honra e majestade o revestiste. Salmo 21, 5.
Ele reconhece que sua grandeza não vem dele, vem da salvação, daquilo que Deus fez por ele. Essa é uma glória diferente da que o mundo oferece. É uma glória silenciosa, espiritual, que não se mede em números, mas em graça. Davi sabia que tudo o que ele tinha era fruto da bondade de Deus. E é por isso que ele podia dizer com segurança: pois o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo não será abalado. Salmo 21, 7. Aqui está a fundação de toda a vida espiritual sólida: confiança em Deus. Confiança não é apenas um sentimento bom em dias fáceis. É um posicionamento. É a decisão de se firmar em Deus mesmo quando tudo balança, mesmo quando a resposta demora, mesmo quando o coração está apertado e o cenário parece escuro. É por isso que Davi não era abalado, não porque era forte, mas porque confiava. Jesus ensina algo semelhante no Evangelho de João. Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33. A paz de Jesus não depende de ausência de aflições. Ela nasce da vitória dele. E quando confiamos nessa vitória, nós encontramos firmeza. Você pode estar vivendo dias de incerteza, pode ter ouvido más notícias, ou pode simplesmente estar enfrentando uma temporada cansativa da vida. Mas se sua confiança estiver em Deus, você vai atravessar tudo isso de pé. A palavra em Provérbios 3, 5, 6 reforça: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Confiar em Deus não significa entender tudo, significa entregar tudo, mesmo sem entender. Foi isso que Davi fez. Foi isso que Jesus fez no Getsêmani. Foi isso que os apóstolos fizeram quando enfrentaram prisões, perseguições e dificuldades. E é isso que você é chamado a fazer hoje: entregar sua vida, sua causa, seu amanhã nas mãos de Deus. Não importa o que está se movendo ao seu redor. Se sua base for o Senhor, você não será abalado. Como Jesus ensinou em Mateus 7, 24, 25, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Essa rocha é Cristo, e quando sua confiança está firmada nele, nem tempestades, nem perdas, nem medos conseguem te derrubar. Essa é a verdade que o Salmo 21 carrega. Não é apenas uma canção de vitória, é uma declaração de fé inabalável. Davi sabia em quem havia confiado. E é essa confiança que Deus quer formar em você também. Não a confiança que depende de boas notícias, mas a confiança que permanece firme porque conhece o caráter de Deus. E o nosso Deus não falha. Ele honra os que confiam nele. Ele sustenta os que esperam nele. E ele reveste de glória aqueles que permanecem firmes em sua presença. Depois de revelar sua confiança inabalável no Senhor, Davi muda o tom da oração. Agora, ele reconhece o poder de Deus contra o mal. No versículo 8, ele escreve: a tua mão alcançará todos os teus inimigos. A tua destra alcançará os que te odeiam. Salmo 21, 8. Aqui, o rei não fala apenas de vingança, mas da certeza de que Deus é justiça, de que o mal não ficará impune e que o Senhor defende aqueles que estão do lado da verdade. É reconfortante lembrar que nem tudo depende de nós. Você não precisa vencer todas as batalhas com suas forças. Você não precisa devolver na mesma moeda. Você não precisa se vingar, se explicar, se justificar o tempo todo. A mão de Deus é poderosa para alcançar o que você não pode. E Davi declara isso com confiança. Ele diz: a tua destra alcançará os que te odeiam. Isso
nos lembra do que está escrito em Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. O que Deus está dizendo aqui é: deixa comigo, eu cuido de quem te feriu. A justiça de Deus é perfeita e o tempo dele nunca falha. Davi continua: tu os farás como um forno aceso quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá e o fogo os devorará. Salmo 21, 9. Esse versículo parece duro, mas revela um aspecto importante. Deus é amor, mas também é justiça. Ele não compactua com o mal. Ele não faz vista grossa à maldade. E ele defende aqueles que o temem. Você já se sentiu injustiçado? Já viu o mal prosperando e pensou: será que Deus está vendo isso? A resposta é: sim, Ele está vendo. E Ele vai agir no tempo certo, da forma certa, com justiça perfeita. Jesus ensinou que devemos orar por nossos inimigos. Isso não significa aprovar o que eles fizeram, mas significa que confiamos a Deus o julgamento. Quando você entrega o inimigo nas mãos de Deus, você se liberta do peso da amargura e abre espaço para que o Senhor trate todas as coisas como devem ser. O Salmo continua: a sua descendência destruirás da terra e a sua semente dentre os filhos dos homens, porque intentaram o mal contra ti, maquinaram um ardil, mas não prevalecerão. Salmo 21, 10, 11. O inimigo pode até tentar, pode maquinar, pode planejar ciladas contra os filhos de Deus, mas a promessa é clara: não vai prevalecer. Essa mesma promessa ecoa no Novo Testamento. Em 2 Tessalonicenses 3, Paulo declara: mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. E em Lucas 10, 19, Jesus disse: eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. O mal pode se levantar, mas não tem permissão para tocar aquele que está guardado em Cristo. Não importa o tamanho da ameaça, quando o escudo é o próprio Deus. Davi termina esse trecho com firmeza: portanto, tu os farás voltar as costas, quando deres com tuas flechas sobre os seus rostos. Salmo 21, 12. Isso fala de reviravolta, de virada inesperada, de Deus fazendo o inimigo bater em retirada, e isso não por causa de espada ou força humana, mas porque o Senhor é quem luta por você. Essa linguagem das flechas aponta para algo certeiro, direto, incontrolável. Quando Deus decide agir, nada e ninguém pode resistir. Então, se há pessoas, situações ou forças se levantando contra você, lembre-se: Deus está vendo, Ele é o juiz fiel, e a batalha pertence ao Senhor. Davi sabia disso, e você pode saber também. Você não está sozinho, você não está indefeso, você não está em desvantagem. O céu está do seu lado, e o Deus que cuida do seu coração também cuida da sua justiça. Davi encerra o Salmo 21 com uma declaração de adoração: exalta-te, Senhor, na tua força. Então cantaremos e louvaremos o teu poder. Salmo 21, 13. Essa frase não é apenas um encerramento de oração, é uma atitude, uma decisão: exaltar a Deus, mesmo antes da vitória ser visível. Note que Davi não diz: vamos louvar quando tudo estiver resolvido. Ele diz: exalta-te, Senhor, na tua força, porque a força de Deus é constante, imutável, eterna. Quando você escolhe exaltar a Deus em meio às incertezas, você muda o ambiente espiritual ao seu redor. Você coloca sua fé acima das circunstâncias. Você mostra que sua esperança está no caráter de Deus, não no que você sente. Jesus viveu isso de forma perfeita.
Mesmo sabendo da cruz que o aguardava, ele louvou, ele deu graças, ele permaneceu fiel. Em João 17, pouco antes da crucificação, Jesus ora: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. João 17, 1. Até na dor, Jesus escolheu glorificar o Pai. E foi isso que o levou à ressurreição, ao poder, à vitória definitiva sobre o pecado e a morte. Da mesma forma, Davi termina o Salmo 21 reconhecendo que tudo vem de Deus. A salvação, a honra, a justiça e a proteção. E porque tudo vem de Deus, o louvor deve ser constante. Você pode ter começado esse dia ou essa oração com um peso no coração, mas está terminando com uma verdade. Deus é fiel e Ele já está agindo por você. Quando você louva, mesmo cansado, você está dizendo: eu sei quem é o meu Deus. Eu sei que Ele é poderoso. Eu sei que Ele está no controle. Lembre-se do que está escrito em Abacuque 3, 17, 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. É esse espírito que Davi carrega aqui. Ele reconhece que o louvor não depende de circunstâncias, mas da certeza de quem Deus é. Em 1 Tessalonicenses 5, 18, Paulo reforça essa mesma verdade. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Louvar a Deus é uma arma, é um refúgio, é uma semente de vitória, é uma expressão de confiança madura e é o que te mantém firme enquanto Deus trabalha. Quando você dorme com louvor nos lábios ou no coração, você abre espaço para que a presença de Deus envolva toda a sua noite. Você entrega o controle. Você declara: o meu descanso vem do Senhor. Nada é mais poderoso do que alguém que decide louvar mesmo quando está cansado, porque isso mostra que a fé está acima da emoção. Ao terminar este salmo, você está dizendo: Senhor, eu te exalto, não porque tudo está perfeito, mas porque tu és perfeito. Não porque entendo tudo, mas porque confio em ti. O Salmo 21 termina, mas a presença de Deus continua. Ela permanece com você. Enquanto você dorme, Ele vela por ti. Enquanto você descansa, Ele sustenta tudo. E como diz o Salmo 4, 8, em paz me deito e logo adormeço, porque, Senhor, só Tu me fazes habitar em segurança. Então agora, entregue o dia, entregue os pensamentos, entregue o futuro e durma sabendo, você está nas mãos daquele que nunca dorme. Que essa oração não termine aqui, mas continue em forma de descanso, paz e gratidão dentro de você. E que o louvor do Salmo 21 ecoe em silêncio durante toda a sua noite.